Importante a gente frisar que essa participação no evento é no sentido de justamente dar corpo ao evento, né, para que os pleitos que ali são realizados, os painéis que ali são apresentados, possam ser percebidos por parlamentares, ministros, chefes do executivo, que se dê a importância que nós acreditamos ter. Como é um ano eleitoral, os presidenciáveis, né, os pré-candidatos a presidente, eles são chamados e é aberta oportunidade para se manifestarem ao público, né, aos prefeitos que lá estavam, também vereadores, secretários e outros participantes, e todos foram unânimes, Ademar, em aderir à proposta da CNM, que são 5 proposições municipalistas, né? A principal delas é essa de não gerar despesas sem a fonte de custeio, como também respeitar algumas outras liberdades e autonomias dos municípios, e a gente espera que essa caminhada, como vem sendo, possa ganhar ainda mais força, proporcionando melhores condições aos nossos municípios. É um evento de mais de 6 mil pessoas, há um auditório principal, há 3 auditórios secundários, todos com programações paralelas, e mais o estande dos expositores, onde ficam os ministérios, outros agentes relacionados aos municípios. Dentre as principais tópicos, hoje está em discussão, Ademar, uma questão que para nós, Lagoa Vermelha, é extremamente impactante, que é a legislação acerca de áreas de preservação permanente em perímetro urbano. E por que isso é importante, Ademar? Muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje na nossa urbanização são em decorrência de áreas de preservação permanente em que a gente ficava quase que literalmente com as mãos atadas, que vamos citar, por exemplo, a existência dos córregos em perímetros urbanos. A gente pode citar, existe um córrego, Ademar, que nasce na Praça Frei Mateus, no ginásio Adolfo Stella, naquelas imediações, ele atravessa a Presidente Vargas, a Maximiliano de Almeida, a Bento Gonçalves e vai adentrar ao mato do bairro Oliveira. Outro córrego que é paralelo aqui à Rua Borges de Medeiros, né? Estima-se que a nascente dele seja próximo a Benjamin Constant, ele também atravessa a Presidente Vargas e adentra na divisa dos bairros Colina de Lagoa e Oliveira. Temos outro que atravessa a BR-285, passa ao lado da ABB, cruza na Rua Tiradentes, sai aqui na Rua do Tanque e entra também no mato próximo ao Zulianello, que é um outro dificuldade que nós temos. Temos outro que nasce no bairro Nunes, que entra no bairro Rodrigues, atravessa a BR e temos uma urbanização no lado do bairro Medianeira. E são vários. A gente até fez um mapeamento, né, um marco, a ideia era fazer o marco regulatório das APPs, trabalho que a gente iniciou ainda em 2020, que está concluído neste momento, porém com o advento dessa lei ele nos trouxe algumas possibilidades que nós não tínhamos antes, que é, por exemplo, mudar a delimitação dos espaços de afastamento em relação a esses áreas de preservação permanente, que muito embora se tenha uma presença, vamos sendo bem franco, de esgoto, né, Ademar? Muitas vezes as pessoas dizem, mas não é córrego, é esgoto. Para a legislação, ele é uma área de preservação permanente. E aí a gente ficava, de certa forma, sem ter definitivamente uma ação, né? Esse era um dos temas que a gente prestou mais atenção durante a programação, no sentido de que é um dos problemas mais latentes que nós temos e que precisamos agir no sentido de vir a corrigir alguns problemas, né? Para pesar, por exemplo, uma remoção, uma realocação, ou então de fazer uma intervenção que venha mitigar o risco, né, em relação a alagamentos, em relação a desmoronamentos, que é algo que a gente ainda não teve, mas que tivemos próximos, agora outro que a gente acabou esquecendo de mencionar, mas aqui no que a gente chama de britadeira, né? Ali nós tivemos um caso bastante severo, né? Em relação à erosão, e aí a gente muda essa dinâmica e vai partir para um estudo mais caso a caso, Ademar, não são só esses que nós relatamos, utilizei de exemplos genéricos, mas que são dificuldades que a gente precisa enfrentar e que aproveitou o momento para elucidar um pouquinho mais a situação em relação a essa nova legislação que a gente vai vir a propor dentro do nosso município após a finalização dos estudos à luz desta nova legislação. Eu destacaria como principal reunião paralela à participação da Marcha dos Prefeitos, a reunião com o coordenador da bancada gaúcha, né?
trazendo a nossa comunidade. São 31 deputados federais, mais 3 senadores do Rio Grande do Sul, e a coordenação da bancada é feita pelo deputado Giovanni Cherini. Nós iniciamos, a nível da região, Ademar, comentamos em outros programas, a execução de infraestrutura via consórcio, né? Nós tivemos a aquisição de uma usina asfáltica, outros equipamentos, como a vibraacabadora. O projeto está no seu início, digamos assim, de operação, vem funcionando bem, mas a gente já pensa na sua expansão e na sua melhoria. Em resumo, trata-se de aquisição de mais materiais. E a gente foi pleitear justamente a aquisição de mais caminhões, que hoje é a maior necessidade para a operacionalização da usina asfáltica, além das patrulhas agrícolas, que seriam necessárias para pavimentação e cascalhamento, patrulhamento de estradas vicinais. Destaco essa como a nossa principal reunião, digamos assim, paralela à Marcha dos Prefeitos, porém não única. Também estivemos em diversos ministérios, onde também fomos acompanhados de outros colegas, onde cada município atendeu às suas demandas específicas.